E dizer que eu achei bem bacana do relatório dos grupos, que eu percebi que o grupo viu bem a questão do comportamento da pessoa em relação a condições crônicas. Condição crônica, muitas vezes, é comportamento e depende de mudança de comportamento. E o que é mais comportamento do que as condições de saúde mental, né, gente? Vamos conversar, então, um pouquinho sobre a depressão, mas até para vocês entenderem por quê, para a gente contextualizar o porquê da depressão estar no laboratório de inovações. Essa aqui é uma ilustração para contar um caso clínico para vocês. Conhecem esse filme? Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Eu fiz o contrário aqui. Sempre Te Vi, Nunca Te Amei. Que é basicamente a saúde mental na atenção primária, né? Sempre esteve lá, mas ninguém nunca curtiu muito. Então, aqui. Senhora X, 43 anos, menino, casada, recebe benefício previdenciário, era empregada doméstica e começou com uma DORT. Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, pobre adesão medicamentoso. Obrigado. Melhor agora? Opa. Então, pobre adesão ao tratamento, a dieta prescrita e a atividade física recomendada. 3 questões bastante importantes para as duas condições crônicas que ela apresentava. E, além disso, comparece à unidade de saúde durante os dias de programa e, muito frequentemente, como demanda espontânea. O que mais? Ela tem uma postura de sofrimento, é uma paciente pluriqueixosa, fez vínculo até com uma das enfermeiras, só que fez tanto vínculo que essa enfermeira chega a se esconder na unidade quando ela aparece. Por quê? Porque essa enfermeira tem medo de perder tempo com toda aquela choradeira, se sente sugada por aquela paciente. Sempre que a paciente chega e conversa com ela, sai com aquela postura assim, ai meu Deus. Sente-se frustrada porque não muda, conversa sobre medicação, conversa sobre atividade física e sempre as mesmas queixas. Dessa vez apareceu na unidade de saúde por uma demanda espontânea, com queixa de cefaleia, que não respondeu à medida terapêutica usual. E em consulta médica individual, encaminhado para consulta especializada e solicitado laboratoriais. Esse trouxe como um exemplo para vocês, porque é uma condição que vocês devem ver como bastante comum na atenção primária de qualquer município. E aí que entra o Laboratório de Inovações, Atenção a Condições Crônicas, o LIAC, em que a gente trabalha 3 condições: hipertensão, diabetes e a depressão. Por que da depressão? Por que foi escolhido depressão? Por causa de todos esses fatores. A depressão traz custos pessoais, traz custos à sociedade, tem relação com outras condições crônicas, a incidência e a cronicidade. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses fatores agora. Custos pessoais. A gente sabe hoje que uma depressão moderada e uma depressão severa também, elas trazem maior prejuízo na maior parte dos domínios da qualidade de vida do que infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva ou diabetes. A relação com o uso de álcool é muito próxima, e vocês sabem o prejuízo todo, o custo pessoal todo que o uso de álcool traz, tanto para o usuário quanto para a sua família e sua sociedade. A depressão é associada a uma baixa capacidade de resolução de problemas. Uma pessoa que não tem capacidade de resolver problemas não vai conseguir lidar com outras condições crônicas e muito menos com qualquer outra condição de vida dela. Tem uma situação no trabalho que precisa resolver um problema, já não tem tanta capacidade quanto uma pessoa sem depressão. É associada à dor e a estados de saúde geral prejudicados. Custo à sociedade. Eu já dividi até em 2 slides, porque tem bastante coisa para se falar de custo à sociedade da depressão. Primeiro, perda da autoconfiança. E vocês podem imaginar o que é perda da autoconfiança, por exemplo, para um pai de família, para uma mãe de família. Esse é o impacto que ela traz para todo o funcionamento familiar, para o funcionamento pessoal. Uma pessoa que muitas vezes tinha potencial para se desenvolver muito mais. Imagina eu tentar vestibular se eu não tenho... Eu sou a última das criaturas, eu sofro tanto. Perda de dias de trabalho, benefícios previdenciários, que não dá para a gente ignorar, é um custo para a sociedade. Exames laboratoriais desnecessários para avaliação desses sintomas somáticos do quadro. A depressão normalmente é acompanhada por muitos sintomas somáticos, cansaço, dores. Internamentos pela depressão e pelas condições associadas. E risco à vida. Vocês sabem que depressão é um dos 4 diagnósticos mais associados a suicídio, né?
Mas não só pelo suicídio, mas por causa da associação com todas as outras condições que a depressão traz. O que mais? É incapacitante. A gente sabe que nos anos 90 era considerada a quarta causa específica de incapacitação. Nos anos 2020 projeta-se que será a segunda causa em países desenvolvidos e a primeira em países em desenvolvimento. Comparando com outras condições crônicas, ela só tem equivalência em incapacitação a doenças químicas cardíacas graves, causando mais prejuízo no estado de saúde do que angina, artrite, asma e diabetes. Então, vocês estão começando a ver o porquê da depressão, né? Relação com outras condições crônicas. Existe uma relação mútua com diversos quadros, diversos grupos e condições. Com essas condições cardiovasculares, endocrinológicas, dependência de álcool, condições neurológicas, renais, oncológicas e síndromes dolorosas crônicas. Todas as relações estão bem estabelecidas. Elas podem exacerbar sintomas uma da outra, efeito incapacitante de ambos os quadros, piorar o prognóstico de ambos os quadros. Bom, além de todos esses custos, a depressão não é rara, né, gente? A gente sabe que a prevalência chega até 11%, dependendo do estudo, mais alta em mulheres do que os homens. Incidência de aproximadamente 14 mil novos casos em mil novos casos por ano. Estimativas mundiais falam de proporção de depressão ao longo da vida de 4 a 10%. E estimativa ponto, quer dizer, nesse momento, quantas pessoas teriam depressão, a gente calcula que é aproximadamente 2,6%. Um pouquinho mais para mulheres do que para homens. O que mais? Cada vez mais a depressão é vista como uma condição crônica, porque altas taxas de recorrências de sintoma, prejuízo funcional sustentados. Vocês vejam que aproximadamente metade das pessoas com depressão a cronificam, não tem um episódio depressivo único. Mais de 50%, 50% a 85% dos que tiveram um episódio de depressão vão ter pelo menos mais um dentro de 15 anos do diagnóstico. E cada episódio aumenta a chance de um seguinte em 16%. Levando a uma média de 4 episódios ao longo da vida. O que mais? 1/3 das pessoas que tiveram episódios depressivos irão recair no primeiro ano. 12% das pessoas com depressão apresentam um curso crônico sem remissão completa de sintomas. Então, tem as agudizações, mas entre elas a pessoa mantém-se com sintomas. E cada novo episódio que a pessoa tem, quer dizer, enquanto a gente não resolve essa condição, cada novo episódio vai durar mais tempo, ocorrer mais cedo, se tornar mais severo e ser de mais difícil tratamento. O que fazer? A boa notícia é que tem-se coisas para fazer. Mas o caminho para se alterar esse cenário não é simples. Simplesmente prescrever antidepressivo na atenção primária, ou aguardar a chegada dessa demanda em ambulatórios, ou ainda tentar capacitar, distribuindo diretrizes, promovendo seminários, não são medidas suficientes para promover resultados efetivos. Aqui eu trouxe o EMU, vocês já sabem da questão do EMU, acho que o Eugênio vai falar alguma coisa para vocês, que é uma metáfora que a gente usa para a priorização do trabalho do LIAC, do Laboratório de Inovações, no município. E por que isso é tão importante? Por causa de todas as questões que a gente viu, né? De quanto ela traz de prejuízos pessoais à sociedade, do quanto ela é incidente. A depressão pode ser tratada com sucesso na maior parte dos casos, isso é uma boa notícia, e a maior parte dos casos pode ser atendido sim na atenção primária em saúde. E, além disso, o tratamento da depressão pode melhorar a qualidade de vida nas pessoas com outras condições crônicas. Na atenção primária, o que é importante? Diagnóstico precoce e tratamento, porque quanto mais tempo a depressão evolui sem tratamento, pior é o prognóstico, além de piorar o prognóstico das condições crônicas que ela apresenta como comorbidade. E são já foco da atenção primária em saúde, né? Então, se a gente ignorar a depressão, a gente está ignorando as comorbidades como hipertensão e diabetes. Quanto ao diagnóstico precoce, sabe-se que a depressão é comumente encontrada na atenção primária, mas frequentemente subdiagnosticada, é uma realidade em todo lugar, né? Um estudo da OMS concluiu que apenas 42% das pessoas com depressão foram diagnosticadas apropriadamente na atenção primária. É comum o subdiagnóstico, especialmente em outras condições crônicas, em pessoas com sintomas somáticos do transtorno, em idosos e em adolescentes. Para isso, se torna importante, a questão da triagem já foi muito controversa, se tria depressão, isso vai trazer mais prejuízo ou não.
Mas hoje se sabe que fazer a triagem é importante e é válido, usando escalas diagnósticas, contribui para a detecção da condição desse nível de atenção. E uma vez diagnosticada, a depressão pode ser efetivamente tratada com antidepressivos, psicoterapia, uma combinação dessas duas técnicas, mas principalmente através de uma série de mudanças em estilo de vida e de corresponsabilização pelo manejo da condição. Quer dizer, não é diferente das outras condições crônicas, para as quais essas mudanças em estilo de vida e corresponsabilização pelo manejo da sua própria condição são fundamentais. Eu trouxe uma reformulada do que o laboratório espera de que se evoluam esses casos clínicos. Então, eu trouxe aqui outro filme, 2010, o ano que faremos contato, fiz o ano que fizemos contato, o ano que o EMU, que o LIAC começou a funcionar na prática. E coloquei aqui em vermelho as diferenças do que pode acontecer no caso clínico da senhora X, que continua com a mesma idade, mesmo sexo, casada, só que já está trabalhando como diarista. Continua com diabetes e hipertensão, só que foi identificada uma depressão, através de uma triagem aplicada nos dias de programas, né, da diabetes ou da hipertensão. Ela está decidida a tomar medicamentos regularmente, lembre que antes ela usava esporadicamente, né, mas não se considera pronta ainda para pensar em mudança da dieta. Combinou, contudo, fazer 3 sessões de atividade física de 20 minutos por semana e as tem feito. Comparece ao OBS, lembra que ela aparecia nos dias do programa e por demanda espontânea, agora aparece no trabalho do cuidado compartilhado, que a gente apelidou de CUCO. Apresenta uma postura mais ativa, ao invés daquela postura de sofrimento. Ainda tem vínculo com a enfermeira Y, mas a enfermeira Y já não evita a senhora X, porque já não se sente mais tão sugada e tão frustrada. Ela não apresentou nenhuma consulta por demanda espontânea e nenhuma visita a SEMUM ou solicitação de consulta especializada, laboratoriais, pelas condições crônicas ou por queixas inespecíficas. Ah, perfeito. SEMUM é a nossa UPAS, né? É o nosso posto 24 horas para atendimento de emergências. Para a gente é tão automático que a gente esquece que não é um termo. Então, o tratamento da depressão, medicamentoso, autocuidado apoiado e CUCO, reduz as suas pluriqueixas, lembre-se que ela era pluriqueixosa, que agora são encarados como sintomas do quadro depressivo e tratados como tal. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, algum esclarecimento? LIAC, a Ana Cavalcante vai explicar melhor, mas é o laboratório, é como o sistema novo de atenção a condições crônicas está sendo implantado no município. Laboratório de inovações em atenção a condições crônicas. Desculpa? A ave, tá. A ave é uma metáfora, eu acho que eu posso adiantar já, né? Vocês... É. Então, veio de uma experiência antropológica que foi passada para os níveis gestores aqui no nosso município, em que a pessoa que fez essa experiência contou que teve uma experiência antropológica na Nova Zelândia que participou da caçada ao emu, dessa tribo que ele viveu de pigmeus. E existia todo um ritual para a caçada do emu. Se prepararam, fizeram cânticos, danças, fantasias e tudo mais, e de noite foram atrás do emu. E ele todo empolgado, de repente acha uma pegada de canguru. E chega para a tribo, achei uma pegada de canguru, o canguru é enorme, vai alimentar todo mundo, é muito mais gostoso. A tribo, não, calma, para, senta aí, fizeram um círculo ao redor dele e disseram, a gente se preparou para caçar o emu, a gente vai caçar o emu. Existiu todo um ritual, toda uma preparação, e cada um do círculo deu de dedo nele, explicando. Na noite seguinte, voltam à caça do emu, porque ele estragou com a caça, tendo que fazer toda aquela... E ele acha uma pegada de casuar, que é uma outra ave grande. O emu é uma ave grande, parece um avestruz, né? E ele, bom, é ave, né? E foi lá e disse, achei a pegada do casuar. E a mesma coisa, fizeram o círculo ao redor dele. Então, a gente veio para caçar emu, a gente vai caçar emu. Até que na terceira noite acharam o emu e fizeram todos os rituais. Essa metáfora veio porque vocês sabem que na Secretaria de Saúde os trabalhos estão sempre assoberbando a gente. Então a gente trouxe a metáfora do emu para a questão da priorização. A gente teve que priorizar muito o trabalho do Laboratório de Inovações. Então quando era a reunião do emu, a gente tinha que largar tudo e ir para a reunião do emu.